Em outro vídeo publicado aqui no canal e também no portal Músicas no Plural, nós discutimos como as diferenças de sexualidade afetam toda a sociedade, inclusive a educação e a educação musical. Mas agora, como a música, enquanto disciplina escolar, pode contribuir para combater as homofobias, os sexismos, o heterossexismo, sem, contudo, deixar de ministrar conteúdos musicais, conteúdos típicos da disciplina de música. Quer saber mais sobre o assunto? Venha comigo. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Plural. Pois bem, como nós vimos, infelizmente a sociedade tende a direcionar preconceitos a pessoas cuja identidade sexual não é normativa. Isto é, por exemplo, pessoas homoafetivas, pessoas bissexuais, pessoas pansexuais, por exemplo. Essas pessoas tendem a sofrer preconceitos, tendem a sofrer homofobia, heterossexismo, entre outras possibilidades. Mas e na música? E na educação musical escolar? Será que essas questões também são reproduzidas? As pesquisas, infelizmente, vão mostrar que sim. As escolas, de forma geral, são vistas como ambientes perigosos. E nisso, cria-se um conceito que é bem interessante, que é o conceito de safe place. O que seria safe place? Como existe esse perigo, a questão assim de até de vida ou morte, se você ser uma pessoa homoafetiva, você pode sofrer violência em qualquer lugar. Os lugares assim socialmente compartilhados por pessoas diferentes são classificados como mais ou menos seguros. Daí o nome safe place, que literalmente significa lugar seguro. Alguns lugares são mais seguros, ou seja, pessoas homoafetivas podem expressar a sua identidade sexual sem nenhum problema, e outros são menos seguros. São esses lugares que, infelizmente, elas talvez tenham que se silenciar, tenham que se esconder para poder literalmente sobreviver. As escolas não são safe place. De fato, pessoas homoafetivas sofrem preconceito no ambiente escolar, muitas vezes não podem assumir a sexualidade, precisam ocultar-se, camuflar-se no ambiente escolar. Mas é interessante dizer que as aulas de música são concebidas por muitos autores como safe place, como lugares onde as pessoas homoafetivas se sentem bem, se sentem seguras. Os corais, as orquestras, os ensaios são ambientes nos quais essas pessoas procuram até como uma forma de oásis, um lugar assim, de proteção dentro dessa opressão que é a escola, muitas vezes. Então, isso significa que a gente tem que se ficar tranquilo, ó, então a aula de música tá tranquilo? Não, muito pelo contrário, a gente não pode se conformar. A gente precisa mais e mais empreender esforços para que não só as aulas de música, mas também as escolas, as universidades e a sociedade como um todo se tornem safe places para pessoas homoafetivas. Mas, mesmo assim, professores, discentes LGBT sofrem preconceito, discriminação e violência. E é interessante também a gente falar que a própria música LGBT, ela também é meio que periférica ali, clandestina na escola. Como assim música LGBT? Melhor dizendo, música queer. É um conceito que também está surgindo, que são músicas que são produzidas por pessoas LGBTs como uma forma até de resistência e de identificação. São músicas que narram o cotidiano de pessoas LGBT, que falam sobre a paixão que não é heteronormativa, porque de fato falta representatividade nas canções. Vocês já pararam para pensar que todo mundo já foi adolescente, todo mundo já teve uma paixão, que ficava ali na cama deitada, pensando naquela pessoa, ouvindo uma música. Em geral, as músicas são músicas que falam da paixão heteronormativa. Existe espaço para a paixão LGBT também nas nossas músicas? Será que essas pessoas também não merecem ter uma música na qual elas possam pensar na pessoa querida, pensar em quem elas estão apaixonadas, apaixonadas? Então isso faz a gente pensar que a heteronormatividade alcança até mesmo os nossos afetos, alcança até as músicas que a gente vai ouvir para
pensar em uma pessoa querida. Será que na educação musical essas músicas queer, essas músicas que estão na escola, só que de uma forma clandestina, de uma forma ali escondida, elas têm espaço? Deveria ter. Se a gente está pensando numa educação musical inclusiva, todas as músicas elas precisam ter espaço. E aí entra um artigo que é muito potente para falar sobre isso, que é um artigo que foi publicado há pouco tempo na revista da ABEM, e ele tem como referencial teórico justamente uma música queer, uma música da Linda Quebrada, que é uma travesti, e que é uma música que fala que é necessário o mundo todo se tornar mais afetivo, se tornar mais aberto para as questões LGBT. O autor e a autora indicam que a educação musical é atravessada pela cisnormatividade e pela heteronormatividade que ainda caracterizam a sociedade brasileira. Nesse sentido, a educação musical tende a reproduzir estereótipos de gênero e de orientação sexual, o que, por conseguinte, contribui para que músicas produzidas por pessoas LGBT+, e ou que valorizem a expressividade e estética LGBT+, sejam marginalizadas pelo currículo escolar. Quais são essas músicas? É justamente o que esse artigo chama de músicas queer, essas músicas que valorizam a expressividade e a estética LGBT. A cis heteronormatividade, ou seja, o fato de na nossa sociedade pessoas cisgêneras e pessoas heterossexuais sejam vistas como normais, contribui para que ocorram epistemicídios musicais e também para que estudantes LGBTs não se sintam representados nas aulas de música. Como assim epistemicídios musicais? Se lembra dessa expressão do Boaventura, epistemicídio? Episteme vem de conhecimento e sídio é o finalzinho da palavra homicídio, assassinato. É o assassinato de determinados conhecimentos, é o apagamento, é a ocultação de certos conhecimentos, de certos saberes. De certas músicas, a gente poderia dizer assim também. Então essas músicas queer, por conta da cis heteronormatividade, acabam que não ganham o devido espaço no ambiente escolar e fazem, e isso, né, esse silenciamento, essa falta de espaço faz com que estudantes LGBT não se sintam representados nas aulas de música. E nisso cria-se dois conceitos, o enveadecer a educação musical e o musicar a bicha, que são conceitos criados pelos autores desse artigo que é bem polêmico. Por enveadecer a educação musical, o autor e a autora referem-se à inclusão de novos olhares que incluam subjetividades esquecidas nesse percurso, como a produção musical de pessoas LGBT+, como caminho possível para educar musicalmente nas escolas e na formação de professores e professoras. Por música à bicha, seria um movimento que busca ouvir e levar para dentro das nossas salas de aula os sons produzidos por sujeitos queer, para evidenciar as transgressões e experiências não cis heterossexuais. Ou seja, essas experiências que não são cis heterossexuais também precisam fazer parte da aula de música, se nós estamos pensando numa educação musical multicultural, numa educação musical decolonial, numa educação musical inclusiva. E esse aqui não vai dar para colocar, mas é o clipe da música MVADC, da Linda Quebrada. Por conta de direitos autorais ele não pode entrar, mas fica aqui fica aqui, né, pelo menos a imagem do vídeo. E agora, falar sobre as entrevistas. Por eu não ser uma pessoa homoafetiva, eu não posso falar sem ter lugar de fala. Então, eu não estou falando exatamente sozinho, estou falando tendo como base literatura que eu li de pessoas LGBT+, e também dessas entrevistas que eu fiz com pessoas homoafetivas. Eu entrevistei 3 pessoas homoafetivas que são também professores e professoras de música, a Raquel, o Leonardo e a Butterfly, que preferiu não colocar o seu o seu o seu nome, preferiu colocar um pseudônimo. E aí as perguntas foram: como a sua orientação sexual é tratada pela sociedade? Como a música enquanto disciplina escolar tem potencial para reproduzir estereótipos relacionados às diferentes sexualidades? Como o tratamento de questões relacionadas às diferentes sexualidades durante a formação das entrevistadas enquanto professoras de música
perpassou, né? Como essas questões perpassaram. E como aulas de música podem contribuir para o combate aos preconceitos e discriminações em aulas de música de diferentes etapas da educação. Como aulas de música podem contribuir. Ficou um pouquinho redundante, mas deu para entender, né? Então, os resultados. Essas entrevistas foram passadas, né, para o papel. E depois da leitura do conteúdo, foi possível identificar algumas categorias que perpassavam as falas das entrevistadas. Primeiro, o tratamento desigual da pessoa homoafetiva na sociedade, situação da pessoa homoafetiva no ambiente escolar, passibilidade e agência musical, a ausência do tratamento do tema na universidade e na formação de professores e professoras, e possibilidade para disciplinas de música, que é o mais importante, que é a parte prática, né? Então, tratamento desigual da pessoa homoafetiva na sociedade. Então, todas as entrevistadas foram bem assim claras, objetivas em dizer que, de fato, a pessoa homoafetiva passa por diversos percalços, por diversos problemas por conta da sua orientação sexual. Elas mesmas sofrem diversos tipos de preconceitos e discriminações. Um trecho, por exemplo, na verdade, digamos que toda identidade LGBTQIA+, é vista como transgressora, como marginal, como escória, né? Eu acho que a sexualidade ainda é tratada pela sociedade de uma forma muito viciada. Viciada, sim, com um olhar, com uma lente muito específica. Ela é sempre atravessada por questões que são muito tabuizadas, que são envoltas numa redoma, como se a sexualidade só quem tem é o outro. E a do outro é desviante, a do outro é uma porcaria, mas a minha não, a minha é ótima. Isso é um ponto interessante, né? A gente vê que a sexualidade muitas vezes é só a pessoa homoafetiva que tem. Não, a sexualidade é uma esfera da vida, é uma esfera da experiência humana. Todo mundo tem uma sexualidade. Mas por questões culturais, aquilo que a gente já falou diversas vezes aqui nesse canal, por questões culturais, a identidade sexual, que também é um aspecto cultural, foi sendo produzida de uma forma com que a identidade sexual heterossexual fosse vista como a normal, como a comum, né? Como a saudável. E todas as outras foram vistas como um desvio, como algo patogênico, como algo a ser evitado. Mas lembrando que isso é uma construção sociocultural e não necessariamente a realidade. Então a gente precisa sempre ter um olhar crítico em relação a isso. E também aqui a Raquel, ela fala, né, que gostaria também de andar de mão dada com a esposa no Campo de São Bento, ali em Niterói, porque ela vê as pessoas andando, mas ela, por uma questão de segurança, prefere não andar, para não sofrer algum tipo de preconceito, né, para não sofrer alguma discriminação, às vezes até ser ofendido e coisas do tipo. Mas é uma coisa assim complicado, né? Teoricamente, todos e todas deveríamos ter os mesmos direitos. Passibilidade e agência musical. Passibilidade é um conceito novo que tem acontecido hoje em dia, que tem sido produzido pela academia. Passibilidade é passar-se por. Ou seja, uma pessoa pode ter mais ou menos passibilidade dentro de determinada, de determinado marcador identitário. Por exemplo, uma pessoa pode ser homoafetiva, mas por ter uma, por talvez, por questões assim mesmo do seu comportamento, ela pode passar por heterossexual, não ser reconhecida automaticamente como uma pessoa homoafetiva e assim sofrer menos preconceito na sociedade. Então existem determinados graus de passibilidade de pessoas que conseguem muitas vezes passar-se por, por não homossexual. Uma pessoa assim com a pele mais clara poderia passar como sendo uma pessoa branca e assim por diante. Então essa passibilidade ela é verificada na sociedade e também apareceu na fala aqui dos entrevistados. Por exemplo, um dos nossos entrevistados, ele fala, né, que
ele tem uma passibilidade alta. Mas se ele abrir a boca e falar bom dia, moço, aí acabou. Aí já entra em lógica uma outra questão. Porque o bom dia, moço dele já é mais assim, possamos dizer, mais afeminado. Mas assim, quando ele está andando normalmente, ele passa por uma pessoa heterossexual e aí sofre menos preconceitos. Isso a gente percebe que também acontece na música e na educação musical. Quando a gente fala no vídeo sobre gênero e ensino de música, a gente percebe que algumas estratégias que pessoas trans utilizam é escolher um instrumento que é visto como masculino, que mulheres trans fazem, né? É escolher, por exemplo, uma guitarra para passar-se por uma pessoa, por um homem cisgênero. Mas na verdade era uma mulher transgênera, uma mulher transgênero, né? Então essa questão da passibilidade também encontra lugar na educação musical. Mas isso é uma questão muito complicada. E o próprio entrevistado, ele fala, né, que isso entra muito na questão da escolha dos instrumentos. Ah, mas se for pensar pessoas LGBT, QIA+, esse lugar ainda é mais grave. A não ser que você seja bem durinho, ou seja, que você tenha uma passibilidade, né? E que você tenha um grau de passibilidade bem alto, né? Ah, o cara é gay, mas toca trombone. Ah, o cara é gay, mas toca bateria, sabe? Essas questões também adentram o universo da educação musical e a gente precisa estar atento a isso para não reproduzir esses estereótipos, né? O cara é gay mais nada. O cara é gay e pronto. Deixa a pessoa ser gay se quiser. Não precisa escolher determinado instrumento ou determinada agência musical para passar-se por, por heterossexual. A agência musical eu acabei não explicando. A agência musical é como que a gente age com a música e pela música, né? Então todas as ações, todas as tomadas de decisão que nós tomamos em relação à música, o nosso repertório, o nosso instrumento, a nossa função que nós vamos seguir, sejamos regentes, compositores, professores, tudo isso a gente pode chamar de agência musical. E algumas pessoas escolhem determinadas agências musicais porque elas lhe conferem certa passibilidade. Seria uma estratégia de invisibilidade, para assim elas conseguirem sofrer menos preconceitos. Situação da pessoa homoafetiva no ambiente escolar. Aí, a Raquel, que é professora, ela diz que uma das coisas mais difíceis de se viver como lésbica, trabalhando com crianças, é que as pessoas sempre trazem a questão do homossexual relacionando-a com a promiscuidade. E assim, isso pesa muito na hora de... Eu sempre tenho esse cuidado de estar perto das meninas e poder conversar com elas. Eu dou aula para adolescentes, também adultos. E aí eu tomo muito cuidado do que eu falo, da maneira com que eu brinco, porque é isso, a gente sempre está sendo testado e sempre tem um olhar crítico em cima. Infelizmente é isso. As pessoas homoafetivas, elas são... Infelizmente tem esse estigma, esse estereótipo de que elas são promíscuas, né? E também uma coisa que é bem complicada também é uma relação que se faz, uma relação criminosa, ao meu ver, que se faz entre a homoafetividade e a pedofilia. Como se pessoas homoafetivas todas fossem pedófilos. Então a gente não pode deixar elas com as nossas crianças porque elas podem fazer algo errado. Isso é um equívoco, isso é um erro muito grande. A maioria das pessoas pedófilas, se a gente for ver o perfil delas, são pessoas heterossexuais. Então é uma construção social e discursiva que precisa ser desconstruída. É um estereótipo horrível que impede, entre outras coisas, que um professor, como uma professora de música homoafetiva, arrume emprego na educação infantil, né? Que uma pessoa transgênera dê aula para crianças. E não, definitivamente isso é errado. A ausência do tratamento do tema na universidade e na formação dos professores, os entrevistados e a entrevistada foram unânimes em dizer que esses assuntos não passaram. Então, não preciso ler todas, porque todas falam de formas diferentes que esses assuntos não estiveram presentes na formação
deles e delas enquanto professores e professoras de música, né? Mulher do meio, nem de longe, nem de longe. Pelo menos institucionalmente falando, enquanto disciplina, enquanto alguma temática, eu não tenho lembrança. Para você ver que não foi forte, porque senão eu teria lembrado. Eu lembraria com certeza. Então a gente sabe que a universidade está se modificando. Esses professores se formaram já faz algum tempo, né? Mas ainda é necessário empreender mais esforços para que essa temática esteja mais presente na formação de professores e professoras de música, para a gente conseguir estar mais consciente em relação a isso e não reproduzir preconceitos, discriminações, homofobias e heterossexismos. Agora, finalmente, as possibilidades para disciplinas de música. O que a gente pode fazer de efetivo para que a música, enquanto disciplina escolar, combata essas mazelas sociais, combata preconceitos relacionados às diferentes identidades sexuais, sem desmerecer conteúdos musicais. E acho interessante, a Butterfly fala que uma maneira de combater estereótipos é apresentar mulheres para as crianças ouvirem. No caso de crianças menores, né, não é necessário, como ele diz, talvez teorizar mais, como ele fala. Olha, essa mulher é lésbica, ela gosta de pepeca. Não, a questão não é isso. Simplesmente apresentar pessoas LGBT pelo olhar de pessoas LGBTs. As próprias crianças, elas vão perceber a diferença, né? Porque algumas, nem todas cantoras LGBT têm assim essa possibilidade, né? De se passar por mulheres heterossexuais. Muitas cantoras LGBT são mulheres trans, que a gente percebe que são mulheres trans. Então a criança, quando vai tendo contato com pessoas diferentes, ela vai percebendo que não tem nada de errado, que é simplesmente uma outra pessoa, né? Fazer política com o corpo também é uma coisa bem interessante. O, o Butterfly fala de colocar o corpo para jogo, fazer política com o corpo. Como assim? Ele sendo professor LGBT, ele mesmo tendo essa passibilidade, ele pode abrir mão um pouco dessa passibilidade para utilizar as próprias potências corporais dele para conseguir falar sobre gênero e sexualidade. Ele diz, se eu tenho um macacão andrógeno, eu vou botar um macacão andrógeno para dar aula. Se eu tenho um brinco de pena, que vai me deixar tipo assim, eu vou colocar meu brinco de pena. Ou seja, é uma forma também de você educar, né? Você mostrando, você assumindo, né, quem você é e dizendo não existe nada de errado com isso. Eu meio que faço isso indiretamente em relação à raça, que é a questão do meu cabelo. Para falar a verdade, não foi nem proposital. Eu deixo o cabelo crescer já faz mais ou menos 3 anos. Eu tinha um cabelo bem curto. Eu dava aula antes e hoje eu percebo a diferença de ser uma pessoa negra com black dando aula e antes como era. As crianças reconhecem isso e percebem a questão racial imbricada no meu cabelo e respeitam isso. E até admiram. Seu cabelo é bonito, coisas do tipo, né? Se eu não tivesse cabelo, meio que isso, ou cabelo mais curto, né? Isso meio que ia passar batido. Mas o fato de eu ter um cabelo bem grande, bem volumoso, isso chama atenção em relação à questão racial. No sentido de, não tem problema nenhum o professor ser negro. E também trazer diferentes artistas e por que não pensar em aulas em diferentes ambientes, né? O Leonardo fala que para causar polêmica ele traria logo o Pablo Vittar. Uma música dela, né? Parabéns, Big Big Seu Bumbum e pronto, né? E também trazer a Gloria Groove, que é uma travesti, por que não? Pensar nessa música que a gente está chamando de música queer, né? Música feita por pessoas LGBTs que de fato se impõem enquanto pessoas LGBT. Né? A Pablo, que se auto-identifica como homem gay, mas que faz drag. E a Gloria Groove, que é uma mulher transgênera. Então vamos trazer esse pessoal também para a sala, para desde de sempre os estudantes perceberem que existe esse universo diferente musical e que essas pessoas são seres humanos como qualquer um, né? Não tem nenhum problema. Se não existir esse contato,
como que os estudantes, as estudantes vão aprender a respeitar as pessoas LGBT? E tem mais. As pessoas LGBTs estão nas nossas salas de aulas. Elas também são os nossos estudantes, também são os nossos estudantes. Elas também precisam se sentir representadas. Precisa ver ali artistas que elas possam olhar, que eles possam olhar e se espelhar, entende? Trazer essas artistas diferentes irá trazer também mais possibilidade dessas estudantes se sentirem representadas. E aí o Leonardo é um pouco mais polêmico. Ah, vamos sair da aula e fazer uma aula dentro de uma boate, dentro de uma parada gay, dentro de um manifesto das mulheres, coisas do tipo. Seria muito interessante. Talvez assim com os maiores, no ensino médio, ou até mesmo na formação de professores, isso é super possível. Com os menores já não. Mas vamos pensar, sempre desemparedar, sair das quatro paredes da sala de aula é sempre positivo. E também levar ao nível do debate. Muitas vezes esse debate, ele acontece em sala de aula e vão existir até mesmo crianças no ensino fundamental 2, no ensino médio, que vão se posicionar fortemente, dizendo, é, talvez argumentos, trazendo defesas que vão ser heterossexistas, que vão ser homofóbicas. E aí a Butterfly fala, para mim, o que eu acho legal é assumir, esfregar na cara dos indivíduos, e esfregar no sentido de conscientizar. Não é no sentido de eu vou esfregar bem na sua cara. Não é bem nesse sentido, no sentido de conscientizar, dizer, cara homem, caro homem, cara mulher, isso que você está falando, essa lógica de música que você está lidando, ela é excludente, ela é racista, ela é machista. Então, às vezes, elevar o nível do debate e mostrar, conscientizar que muitas das nossas falas, muitos dos nossos argumentos são equivocados e precisam ser repensados, é algo que nós também precisamos fazer enquanto professores e professoras de música. Então, concluindo, a os eixos norteadores identificados, ou seja, aquilo que a gente poderia fazer para que as nossas aulas combatam preconceitos direcionados a diferentes identidades sexuais, são os seguintes. O empreendimento de esforços para que a causa LGBTQIA+, seja promovida e que as aulas de música sejam lugares seguros nos quais estudantes transgêneros e LGBT em geral não sofram qualquer tipo de preconceito. 2. O asseguramento de que o ambiente escolar, inclusive as aulas de música, seja um ambiente seguro para pessoas LGBTs. Acabou que ficou um pouco repetitivo, né? 3. A utilização de um vocabulário que não reproduza a heteronormatividade nem a dominação masculina, incluído desse modo diferentes gêneros de sexualidade no cotidiano escolar. Isso é importante, não adianta nada a gente incluir pessoas diferentes na sala de aula e a nossa conduta, o nosso vocabulário enquanto professor, enquanto professora, continuar sendo um vocabulário machista, um vocabulário homofóbico. Né? A gente precisa repensar até mesmo as nossas falas. 4. O ato de rechaçar veementemente qualquer tipo de ação com brincadeiras, piadas, comentários, sejam elas física ou virtual, que expresse e estimule preconceito contra pessoas LGBT+. E também a crítica constante aos estereótipos relacionados à pessoa LGBT+, em todas as etapas da educação, mas de forma mais acentuada na formação de professores de música. Então, piadinhas, assim, a gente precisa cortar na hora e mostrar por que isso é errado. 5. A valorização de um repertório composto e ou interpretado por pessoas LGBT+, indicando para os estudantes maiores a sexualidade dos compositores e intérpretes, a fim de que identidades sexuais não normativas vão ser valorizadas em sala de aula. Por exemplo, Renato Russo, nós sabemos que foi um grande cantor, mas era um homem gay. E todo mundo gosta do Renato Russo, assim, no ensino médio, quem nunca foi assim, numa escola, tinha ali uma rodinha, uma pessoa no violão e todo mundo tocando Renato Russo. A gente pode trazer o Renato Russo, Legião Urbana para nossa aula, mas é importante indicar, né? O Renato Russo, o Cazuza, entre outras pessoas, eram homens gays. E talvez isso cause um choque em algumas pessoas, mas a pessoa vai pensar, poxa, essa pessoa que eu tanto estimo, que eu tanto admiro, que eu tanto gosto, ela é gay? Tá, então talvez não haja nada de errado e na,
na homoafetividade, isso não é ruim, isso não é algo que vai perverter o caráter de uma pessoa e coisas do tipo. 5. A afirmação da sexualidade do professor LGBT+, por meio das suas potências corporais, como a gente viu, né? E 7. A explanação do papel de musicistas negros, mulheres e pessoas LGBT+, na construção da música brasileira. Como a gente viu, Renato Russo, Cazuza, entre vários e outros cantores e cantoras, ajudaram na construção da nossa MPB, da nossa música popular, e a gente precisa reforçar isso. Que entre essas pessoas que construíram a música popular, que desenvolveram a música popular brasileira, estiveram, inclusive, pessoas LGBT+. E é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, comentário ou crítica, por favor, não deixe de me escrever nesse contato, musicasnoplural@gmail.com. Você pode também deixar um comentário aqui no YouTube. Estou à disposição, tá? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.